teoricamente bem simples e também bem rápida, e nós vamos falar sobre toxicodinâmica, tá? E aí, a toxicodinâmica, ela se torna um complemento lá da toxicocinética. Então, quando a gente fala em toxicodinâmica, de modo geral, eu estou me referindo ao mecanismo em que os agentes tóxicos eles agem no nosso organismo, né? Então, de modo geral, a toxicodinâmica ela vem complementar a toxicocinética, lembrando que toxicocinética é o movimento em que a substância faz no organismo, ou seja, é o que o organismo faz com a substância. Enquanto a toxicodinâmica, ela se refere a um estudo associado ao quê? Ao local de ação, ao efeito e ao mecanismo de ação dos agentes tóxicos. E assim, de modo geral, nós temos como conceito de toxicodinâmica que ela visa estudar os mecanismos de ação tóxico, né, ou os mecanismos de ação tóxica por substâncias químicas sobre o sistema biológico, sobre os pontos de vista bioquímico e molecular. Em outras palavras, a toxicodinâmica, ela tem como objetivo, ou tem como definição, gente, estudar os mecanismos de ação. Então, por que os agrotóxicos podem levar a uma salivação intensa? Por que os agrotóxicos podem levar, por exemplo, a diarreia? Por que o mercúrio pode levar a uma insuficiência renal? Por que o chumbo pode levar a uma neurotoxicidade? Então, quando se fala em toxicodinâmica, é uma ciência, é uma área da toxicologia que visa estudar como é que acontecem as situações no organismo, tá? E é importante compreender que estuda esses mecanismos de ação, essas alterações, tanto de um ponto de vista bioquímico, ou seja, quais as alterações bioquímicas que podem acontecer, como também celular, quais as alterações que as células podem sofrer. E aí, turma, olha só, quando se tem, por exemplo, uma substância tóxica, né? Essa substância tóxica, ela sofreu todo um processo farmacocinético, por exemplo, inicial de administração, de exposição, de absorção. Uma vez que as substâncias elas se encontram no organismo, né? Elas estão, por exemplo, na corrente sanguínea, essas substâncias tóxicas, esse agente nocivo, ele precisa migrar para um sítio, né? Ele precisa migrar para um local onde ele vai agir, para um receptor, por exemplo. Geralmente nós falamos que ele migra para um sítio específico. Quando eu falo sítio específico, seria um receptor, seria um local na célula, né, que essa substância tem afinidade. E geralmente esse local na célula que a substância tem afinidade é um receptor. E uma vez que essa substância tóxica ela se liga a esse receptor, essa substância tóxica vai favorecer alterações de ordens bioquímicas, morfológicas e funcionais, tá? Não necessariamente precisa acontecer as três situações ao mesmo tempo, né? Mas uma vez que a célula sofre alterações morfológicas, bioquímicas e funcionais, isso, de modo geral, leva a um processo de intoxicação. Lembrando que isso é uma cadeia sequencial. Como assim? Quando se tem uma alteração morfológica, possivelmente vai ter uma alteração bioquímica celular. Ou quando se tem uma alteração bioquímica, vai ter uma alteração morfológica. E, consequentemente, tendo uma ou outra alteração, vai ter uma alteração da funcionalidade dessa célula. E isso vai levar a desordens no organismo, levando ao aspecto da intoxicação. Assim, turma, de modo geral, nós temos algumas finalidades, né, da toxicodinâmica. E entre essas finalidades, nós temos, de modo geral, é, verificar
a possibilidade do agente tóxico causar efeitos deletéricos e a avaliação do risco. Então, é importante compreender a toxicodinâmica, porque ela vai verificar essa possibilidade do agente tóxico causar efeito deletérico e avaliar e a avaliação do risco, quão essa substância tem risco a um hospedeiro, a um organismo vivo, né? A finalidade também da toxicodinâmica é constituir procedimentos preventivos e estratégicos de tratamento, e eu acho isso daqui, gente, muito louvável nesse contexto, porque, assim, é importante compreender que a toxicologia, hoje, um dos objetivos dela é descobrir se a substância leva efeito tóxico e, de modo geral, como. Isso seria toxicodinâmica, mas não é somente isso. A toxicologia ela tem como objetivo, dentro dessa toxicodinâmica, de criar mecanismo que pode prever ou prevenir, né, essas estratégias que visam prevenir a não intoxicação. Ou, consequentemente, favorecer, já que é inevitável a intoxicação, então vamos prevenir no sentido de procurar processos que evite a intoxicação ou, caso tenha intoxicação, processos que visem o seu tratamento. Consequentemente, né, a toxicodinâmica ela tem como finalidade desenvolver produtos mais seletivos para que não cause toxicidade a seres humanos e animais. Nesse contexto, eu estou me referindo ao quê? Nesse contexto, eu estou me referindo a não o desenvolvimento de produtos mais seletivos. Quando me refiro a um produto mais seletivo, turma, o que seria isso? É desenvolver substâncias que seja direcionado para um local e não, por exemplo, substâncias que podem agir em vários tecidos, em várias células ou em vários receptores. Até porque isso pode levar a características de intoxicação generalizada. Então, a toxicodinâmica ela visa descobrir quais são os fatores de uma substância que pode favorecer ela ser mais seletiva, ou seja, que ela possa agir em um local mais seletivo, sem agir em vários locais. E aí, turma, como eu comentei para vocês em relação à toxicodinâmica, a toxicodinâmica, de modo geral, ela visa verificar, né, esse efeito tóxico ou ação tóxica. E aí nós temos como definição de efeito tóxico ou ação tóxica, que é a maneira pela qual um agente tóxico exerce sua atividade sobre as estruturas teciduais. Então, quando eu me refiro a efeito tóxico, é saber qual é o mecanismo, como um agente tóxico, ele exerce a sua atividade sobre os tecidos. Lembrando que quando eu falo estrutura teciduais, o tecido é formado pelo quê? Por célula. Só relembrando um jargão muito comum na medicina, né, na área médica, na área da saúde, que um conjunto de célula é a unidade funcional do nosso organismo, um conjunto de célula forma um tecido, um conjunto de tecido forma um órgão, um conjunto de órgão forma um sistema e um conjunto de sistema forma o corpo humano. Então, quando eu falo que o agente tóxico ele exerce sua atividade sobre estruturas teciduais, em outras palavras, eu estou falando que exerce sobre células. Tá? E aí, na toxicodinâmica, o efeito tóxico é justamente pelo como é a maneira, como é esse mecanismo, como isso aconteceu ou como isso ocorre. Tá? Então, de modo geral, é importante compreender que um agente tóxico, gente, ele pode alcançar um sítio de ação, ele pode alcançar um local onde ele vai exercer o seu efeito, como ele também pode permanecer nesse lugar. Então, turma, olha só.
Quando eu me refiro a agente tóxico, eu estou falando que é um produto, é uma substância, que essa substância, para ela exercer um efeito, ela tem que alcançar um sítio específico, ela tem que alcançar um local onde vai exercer o seu efeito. Esse local, como eu disse anteriormente para você, vai ser sobre uma célula, sobre uma substância, sobre um receptor. E aí, de modo geral, esse agente tóxico pode acontecer duas situações. Ele pode alcançar, ou seja, ele chega até o sítio de ação, como ele também pode permanecer. Quando eu utilizo o termo permanecer, significa que ele demora muito mais tempo naquele local, o que por uma certa situação isso é um pouco mais perigoso, isso é um pouco mais complicado, porque significa o quê? Que ele permanece muito mais tempo ligado a um determinado receptor, ou ele permanece mais tempo em determinada situação. Nesse sentido, quando as substâncias elas permanecem mais tempo ao local de ação, vai exercer um efeito tóxico teoricamente maior. Turma, só um momento. E aí, turma, de modo geral, eu tenho um desenho aqui esquemático, né? Que esse desenho esquemático ele mostra, né, nos aponta quais seriam os mecanismos que influenciam a chegada do xenobiótico no seu local de ação. Vamos recapitular. Eu estou dando uma aula de toxicodinâmica. Essa aula ela se refere ao local de ação, ao mecanismo de ação e o efeito que as substâncias tóxicas exercem sobre o organismo. De modo geral, de modo geral, para que as substâncias elas possam exercer um efeito sobre o organismo, elas têm que chegar até o local de ação. Lembra que esse local, esse sítio de ação, esse sítio específico é nada mais, nada menos do que possivelmente um receptor que está localizado em uma célula, tá? Então, primeira coisa que eu tenho que compreender, o tipo de exposição. Quando eu falo tipo de exposição, está relacionado às vias de exposição, às vias de contágio, às vias de intoxicação, tá? Então, lembra que nós estudamos principalmente de três tipos, que é a via dérmica, a oral e a respiratória, tá? Mas além disso, existem outros, como a parenteral. Lembrando que quando eu falo de parenteral, é quando ocorre a exposição de uma substância, principalmente por administração utilizando, por exemplo, seringa, agulha, tá? Então, olha o que acontece.
Toda vez que o organismo ele tem uma exposição a uma substância tóxica, seja dérmica, oral, respiratória, parenteral, seja qualquer via que leva à facilidade da absorção da substância, esse xenobiótico ele alcança a corrente sanguínea, certo? Lembrando, gente, que esse xenobiótico é qualquer substância estranha ao organismo, independente dela ser nociva ou benéfica. E aí, quando eu me refiro a essa característica do xenobiótico, eu estou dizendo que o xenobiótico, ele leva a uma liberdade, ele tem uma liberdade, o que seria essa liberdade? É quando o xenobiótico ele circula facilmente, quando o xenobiótico ele consegue ser distribuído no nosso organismo. Uma vez que esse xenobiótico ele é distribuído, ele vai para as moléculas alvos. O que seriam as moléculas alvos? É o local de ação, é o sítio de ação. Então, essas moléculas alvos podem ser proteínas, ácidos nucleicos, pode ser lipídios, pode ser receptores, ou seja, qualquer local do nosso organismo que é o sítio de ação para aquela substância. Quando me refiro de modo geral, que eu estou generalizando esse local de ação, é porque não tem como eu dizer que a substância vai para determinado local. Por quê? Porque cada substância ela tem sua peculiaridade. Mas, para que ocorra esse processo de exposição até a chegada da substância ao local onde ela vai agir, nós temos algumas situações que pode favorecer essa chegada do xenobiótico até o local de ação ou pode impedir. Então, nós temos dois fatores, o a favor do efeito e contra o efeito. Quando eu me refiro a favor do efeito, significa que é as facilidades que tem para que ocorra o efeito tóxico. Quando eu falo que as situações que é contra o efeito, são os fatores que dificultam para que a substância possa exercer o seu efeito. Então, vamos falar sobre eles. Então, em relação a favor do efeito. A favor do efeito, nós temos aí a absorção, né, que são fatores. Quando eu falo a favor do efeito, eu estou querendo dizer quais são os fatores que podem favorecer o processo do efeito da substância no organismo. Dentre desses fatores, nós temos aqui a absorção. Lógico, a absorção está a favor do efeito, porque se a substância ela tem possibilidade de ser absorvida, ela tem uma possibilidade de chegar até o local de ação, tá? O outro favor, a favor do efeito, é a distribuição para o local de ação. Então, se as substâncias elas têm a possibilidade de ser distribuídas, né, elas vão ter essa característica de favorecer o efeito. Lembrando, gente, distribuição é uma das etapas da farmacocinética que está relacionado à circulação do fármaco, desculpa, a circulação da substância tóxica no organismo e, ao mesmo tempo, a capacidade dessa substância sair de dentro dos vasos sanguíneos e migrar para o tecido, para a célula, para o local onde tem que agir. Um outro fator que está associado a favor do efeito é a reabsorção, e aí nesse ponto aqui eu explico para vocês. Nesse ponto eu explico para vocês a favor do efeito, que é a característica da reabsorção, porque assim, de modo geral, se a substância ela deveria ser eliminada, mas ela acaba sendo reabsorvida, isso significa que ela vai permanecer mais tempo no organismo. E uma vez que a substância ela fica mais tempo no organismo, mais efeito vai exercer. E aí nós estamos falando aqui de agente tóxico, então vai ser efeitos tóxicos. Mas aí vocês podem se questionar, mas por que estão associados, por exemplo, a uma reabsorção? Por que a substância pode sofrer reabsorção? Pode ser por características físico-químicas dela mesmo, por exemplo, pode ser por características de solubilidade, uma vez que as substâncias elas são mais lipossolúveis, consequentemente elas acabam sendo reabsorvidas e tendo dificuldade de ser eliminadas. E nós temos aqui ainda a favor do efeito a bioativação.
Quando eu me refiro ao termo bioativação, é quando uma substância que geralmente não teria um efeito tóxico, mas ela sofre o processo de metabolismo, ela acaba favorecendo a produção de um metabólito, o surgimento de um metabólito que tem um perfil mais tóxico, tá? Mas, ao mesmo tempo que nós temos aí as substâncias que são a favor do efeito, nós temos também as substâncias que são contra o efeito, ou seja, são fatores positivos que podem nos ajudar a não ter o efeito tóxico. Entre eles, a eliminação, né? Então, nós temos a maneira que tem a possibilidade de ser absorvido, essas substâncias também têm a possibilidade de ser eliminadas, uma vez que essas substâncias eliminadas do organismo é um favor contra o efeito para não ter o efeito, né? Da mesma maneira que as substâncias elas podem ser distribuídas para o local de ação, existe um mecanismo que distribui ou retira as substâncias do local de ação. Nós temos aí as excreções, que é um tipo de eliminação, e um ponto importante aqui, nós temos, turma, a desintoxicação. Quando eu utilizo o termo desintoxicação, é um mecanismo que o nosso organismo tem para ajudar a eliminar substâncias tóxicas. Um exemplo bem clássico de aspectos de desintoxicação natural do nosso corpo, nós temos uma substância, turma, chamada glutationa. A glutationa ela é produzida, é uma proteína, ela é produzida no nosso organismo, principalmente pelo fígado. E uma das funções dessa glutationa é agir como um antioxidante. Como assim? Essa glutationa, ela tem a capacidade de se ligar em vários radicais livres. Ligando esses radicais livres, ela inativa os mesmos e facilita ainda a excreção, a eliminação desses radicais livres. Por isso que é considerado uma substância antioxidante que ajuda nesse processo de desintoxicação. Esse slide, turma, então, nos mostra esses aspectos da influência, né, do xenobiótico ao seu local de ação. E nós temos dois conceitos, né, que precisamos compreender, na verdade, o que significa teoricamente, até porque na prática a gente não consegue aplicar direito esses dois conceitos, mas existe uma diferença entre eles, tá? Que seriam reações adversas e intoxicação. E aí, qual seria, de modo geral, a definição? E aí, de modo geral, qual seria a definição para reações adversas, né? Reações adversas são aquelas provocadas com dose terapêutica do medicamento e ocorrem pela falta de seletividade. Gente, o que acontece? Quando você ingere um medicamento ou ingere, e aí eu estou falando de reação adversa a medicamento, porque eu não posso falar reação adversa a um agente tóxico, já que eu sei que ele é um agente tóxico, tá? Mas uma reação adversa é quando você toma um medicamento em doses normais, em doses terapêuticas, em doses preconizadas, padronizadas. E mesmo assim, tu tens é, alguma alteração, você tem algum efeito que não é benéfico, mas sim maléfico, um efeito nocivo, um incômodo. Então você está tendo uma reação adversa. Por quê? Você está tomando a concentração normal, contudo, essa substância, por ela não ter uma seletividade específica a determinada situação, a determinado tecido, a determinada célula, receptor, ela acaba agindo por outro mecanismo ou em outro local. E aí você tem esse incômodo. Logo, você tem aí uma reação adversa. Já a intoxicação, ela é oriunda da dose excessiva, seja ela acidental ou intencional. Então, olha a diferença. Então, toda vez que vocês tomarem, olha só. Então, toda vez que vocês tomarem um medicamento e esse medicamento ele levar um efeito adverso, uma reação adversa, ou seja, levar um incômodo
ou uma alteração fisiológica, mas vocês tomaram na dose normal, vocês tiveram uma reação adversa. Vocês não tiveram intoxicação. Mas caso vocês tomem uma substância e a dose se torna excessiva, então ela está dizendo que é para tomar 2 comprimidos por dia, o máximo. E aí você toma 5. E aí nesses 5 você começou a se sentir mal. Você teve uma intoxicação. Agora, se você tomou até 2 comprimidos, que é o que é permitido, e você se sentiu mal, aí você teve uma reação adversa. E aí, seguindo essa característica das intoxicações, né, é importante nós compreendermos os tipos de intoxicações. Nós temos, de modo geral, 3 tipos, né, aguda, subaguda e crônica. E aí, Benilde, acho que a internet dele caiu.
E aí, turma, quando pensamos nesse processo de intoxicação, lembrando que intoxicação se refere ao quê? Intoxicação se refere intoxicação ela se refere a uma altas dosagens de determinada substância que vai levar a esses efeitos. E, de modo geral, essa intoxicação ela pode ser classificada através de aspecto agudo, subagudo e crônico. E aí, turma, dentro das intoxicações, nós temos aí a intoxicação aguda. Quando você tem uma intoxicação aguda, significa que ocorreu uma exposição, né, múltipla, né, ou uma única exposição, ou de exposições múltiplas do agente tóxico num período de 24 horas. Então, num período de 24 horas, se eu tenho uma única exposição, ou exposições múltiplas do agente tóxico, em 24 horas, e as manifestações geralmente é imediata ou máxima de 2 semanas, eu tive uma intoxicação do tipo aguda. E geralmente essas intoxicação aguda, gente, ela tem um perfil de ser um pouquinho grave, né? Ela tem um perfil de manifestar, da pessoa sofrer um pouco mais com esses sinais e sintomas, tá? Em relação, por exemplo, à intoxicação subaguda, nós temos aqui, dentro das intoxicações subagudas, essas intoxicações ela ocorrem por exposição moderada ou pequena a produtos altamente tóxicos ou medianamente tóxicos e tem uns efeitos tóxicos menores. O que seria isso? Quando nós falamos nas intoxicações agudas, significa que teve uma exposição moderada ou pequena, né, de produtos altamente tóxicos ou medianamente tóxicos e tem os efeitos tóxicos menores. O que seria isso? Apesar de ter tido uma exposição a produtos altamente tóxicos, como a exposição ela foi pequena, teoricamente, os efeitos tóxicos também vão ser menores. Isso seria uma exposição subaguda. Enquanto, turma, a exposição crônica, que não significa que é mais grave ou também que não seja, ela já está associada à exposição repetida a pequenas doses do agente tóxico, ou seja, a pessoa passa tempo, um período grande, tendo uma exposição pouco a pouco, todos os dias daquela substância. Mas as manifestações só vão vir com um longo período. Por exemplo, uma pessoa que trabalha no garimpo, que tem exposição a mercúrio. Essa pessoa, ela possivelmente trabalha 5 anos com exposição a mercúrio e não sente muita coisa. Pode ter até uma intoxicaçãozinha aguda, mas aquela exposição pouco a pouco, todos os dias, vai refletir um efeito tóxico depois de 10 anos, depois de 15 anos. Isso seria uma exposição crônica. E nesse sentido, né, nesse contexto, a gente precisa verificar algumas fases da intoxicação. Dentre essas fases da intoxicação, nós temos a fase de exposição, que nesse caso é a interação do organismo com o agente tóxico, e essa fase de exposição está associada à via de introdução,
a frequência, a duração da exposição, as propriedades físico-químicas, dose ou a concentração do agente tóxico e a suscetibilidade individual. Quando eu falo fase de exposição, eu estou referindo o organismo exposto ao agente tóxico. E todos esses fatores aqui, eles influenciam nessa exposição, né? Via de administração, nós sabemos que a via respiratória, ela tem uma probabilidade de exercer um efeito muito mais rápido do que a via oral, por exemplo. E isso vai influenciar nesse efeito tóxico, isso vai influenciar na intoxicação. Possivelmente, quando as substâncias elas sofrem um processo, por exemplo, de exposição e as substâncias têm a capacidade de ser inaladas, elas têm a probabilidade maior de ter, por exemplo, uma intoxicação do tipo aguda, tá? A fase toxicocinética. A fase toxicocinética é a disponibilidade da substância química e a sua concentração do agente tóxico no organismo. O que seria isso de modo geral? Quando eu falo da fase toxicocinética, é a quantidade, é a possibilidade da substância ela migrar para o local onde ela tem que exercer a sua ação, né? E quando se fala na fase toxicocinética, se refere àquelas características da toxicocinética, que seria a absorção, distribuição, biotransformação e eliminação, né? E aí, além disso aqui, além disso que eu comentei para vocês, além desses aspectos, ainda tem um armazenamento, porque uma vez que a substância ela permanece no organismo, ou ela fica bioacumulada no organismo, tem uma probabilidade de exercer um efeito tóxico por mais tempo. Ainda dentro das fases da intoxicação, nós também temos o quê? Nós temos aí a fase de toxicodinâmica, que de modo geral é o que nós estamos estudando, né? E essa fase de toxicodinâmica, ou da toxicodinâmica, é quando ocorre a interação do agente tóxico com um sítio de ação, ou seja, é quando ocorre a interação do agente tóxico com o local de ação, que pode ser específico ou não. Uma vez que é específico, existe uma vantagem. Em quê? Porque a intoxicação ela vai se concentrar em determinado órgão. Mas quando ele não é específico, significa que a substância pode agir em qualquer local do organismo, tem uma probabilidade de ter uma intoxicação mais generalizada, né? E nessa fase da intoxicação, literalmente vai ter um desequilíbrio homeostásico, tá? E aí, quando se refere a esse desequilíbrio homeostásico, nós estamos basicamente dizendo o quê? Que não vai ter como o organismo recuperar esse equilíbrio enquanto estiver sofrendo a ação da substância. E, por último, dentro das fases da intoxicação, nós temos aí a fase clínica, tá? O que seria a fase clínica? É nada mais, nada menos do que a apresentação, o surgimento dos sinais e sintomas, né? Ou seja, é quando literalmente eu consigo detectar as alterações que aconteceram no organismo. Lembrando, turma, que existe uma diferença muito grande quando nós nos referimos a sinais e sintomas. Sinais é tudo aquilo que é perceptível uma outra pessoa verificar, enquanto que sintomas, geralmente, só a pessoa que pode prever, só a pessoa que pode prever ou dizer sobre isso. E aí, turma, para fixar um pouco melhor essa característica das fases da intoxicação, nós temos aqui as quatro, né? As quatro fases da intoxicação, que é a exposição, toxicocinética, toxicodinâmica e clínica. Dentro das fases da exposição, que eu comentei para vocês, é muito importante entender aqueles fatores associados basicamente ao quê? A absorção, a administração, a introdução, a disponibilidade química do toxicante. E aí, uma vez que
teve uma via de exposição, teve uma via de administração, a substância ela tem uma disponibilidade para ser absorvida, ou seja, migrar para o sangue, inicia-se a segunda fase, que é a fase da toxicocinética, que envolve o processo de transporte, né, ativo ou passivo, para que a substância seja absorvida, envolve aspectos de distribuição, para que a substância seja distribuída no organismo. Consequentemente, essa substância pode ser eliminada, como também metabolizada. E tudo isso vai fazer com que o corpo, que a substância, tenha uma ação, que já seria a toxicodinâmica, de ação, local de ação, que exerça por um efeito posteriormente. E essa toxicocinética, essa toxicodinâmica, está relacionada a um período de disponibilidade da substância. Uma vez que tem biodisponibilidade e a substância vai até o local de ação, inicia-se os aspectos clínicos dessa toxicodinâmica, que seria o quê? A intoxicação. Lembrando que quando eu falo o termo intoxicação, se refere a uma característica de ingestão ou exposição de alguma substância começar a ser detectável. Posso te fazer uma pergunta? E aí, turma? Dentro da toxicodinâmica, nós temos alguns parâmetros, né, que precisamos compreender. Dentre esses parâmetros, nós temos o parâmetro da intoxicação aguda. Lembrando que a intoxicação aguda, quando o indivíduo ele tem uma exposição única ou múltipla de um agente tóxico durante 24 horas. Isso seria uma intoxicação aguda. Então, dentro da intoxicação aguda, nós temos aí a DL, dentro desses parâmetros, nós temos a DL, que a DL significa dose letal, a DL50 e a DL10. Quando eu me refiro a DL50, eu estou querendo dizer que é a dose letal para matar 50% dos seres que estão Professor, essas doses aí, elas variam de acordo com a classificação das intoxicações? ou a população. Já a DL, essa dose ela pode influenciar no tipo de intoxicação, se seria agudo, se seria subagudo ou se seria crônico. Geralmente, substâncias que têm uma DL pequena, precisa de uma concentração baixíssima para ter um efeito tóxico, tem a tendência aguda. Já quando eu tenho substância que tem uma DL grande, ou seja, precisa de grandes concentrações para exercer um efeito tóxico, eu já estou me referindo a uma intoxicação ou subaguda ou crônica. Inclusive eu trouxe um quadro só para vocês observarem essa classificação, né, da DL em si. Por exemplo, gente, essa categoria aqui, extremamente tóxico, altamente tóxico, moderadamente tóxico, ligeiramente tóxico, praticamente não tóxico e relativamente atóxico. Olha o que acontece. Aqui uma substância que é o fluoracetato de sódio. Esse fluoracetato é extremamente tóxico. Sabe por quê? Porque para levar a intoxicação, eu preciso menos que 1 miligrama por quilograma. Ou seja, eu preciso muito pouco, eu estou falando miligrama.
Turma, vocês estão escutando, estão vendo os slides, porque eu estou percebendo que está tendo má qualidade da aula aqui, da internet. Está escutando direito, vendo os slides? Estou vendo o slide, mas às vezes falha muito. Entendi. Está aparecendo aqui literalmente que está tendo má qualidade, tá? Mas só para vocês compreenderem, gente, nesse quadro aí que eu estou mostrando. Olha só, quando eu falo que o fluoracetato de sódio ele é extremamente tóxico, é porque ele precisa de menos de 1 miligrama por quilograma. Por exemplo, eu que tenho um peso de 85 quilos, teoricamente eu precisaria de 85 miligramas. Então, isso é muito baixo, gente. Quando se fala 85 miligramas, porque nós estamos falando de miligrama, tá? É muito baixo. Agora, olha só, o glicerol. O glicerol, gente, já nós precisamos de quê? Mais que 15 gramas por quilograma. Então, eu tenho 85 quilos. Eu precisaria, teoricamente, de 1.275 gramas. Então, é quase impossível não ter efeito tóxico com glicerol. Porque como é que eu Professor, questão de 1.275 gramas? Sim, David. Fica à vontade. professor, essa dose aí letal de 50% ou de 10%, ela fica Sim. presente do medicamento, é? Que eu ainda não entendi. Ou é mesmo do agente tóxico? Vamos lá. Tá, não. Quando se faz, David, tanto os testes de medicamento como para substituir esse cálculo da dose letal e dose 10, tá? Dose letal 10. Para fazer esses cálculos, deixa eu mostrar aqui no slide. Só um momento. Ó, observe esse índice de imagem de segurança. Eu só vou mostrar essa imagem e vou voltar para outro slide, só para vocês observar. Olha, índice terapêutico, que é o IT, e a margem de segurança, que é o MS. Por que eu estou falando para você disso? Porque quando se vai, quando tem lançamento no mercado, ou quando eu quero saber que uma substância é tóxica ou não, independente dele ser medicamento ou não, eu preciso fazer essas doses letais. Por quê? Eu preciso determinar qual é o meu índice terapêutico, como também minha margem de segurança. O que seria essa margem de segurança? Só para vocês terem ideia, margem de segurança significa o quê? Eu digo, pelos meus cálculos, pelos meus estudos em animais, a minha margem de segurança é até 10 miligramas. Significa o quê? Que eu posso usufruir não, que eu posso ter uma exposição a uma determinada substância, mas até 10 miligramas, porque a partir de 10.1, 10.2, 11, turma, estão me escutando? Sim, professor, mas na explicação falhou muito. Tá, vou voltar novamente aqui, porque tá literalmente a internet tá horrível. Gente, esse slide aqui que eu estou mostrando para vocês do índice terapêutico da margem de segurança, avaliar, por exemplo, a medicação, a farmacologia de uma medicação, ou quando vai se ver qual se a substância é tóxica ou não, precisa fazer a DEA. O que seria a DEL? É a dose letal para matar 50%, por exemplo, de uma população. Tá? Por que se faz esses cálculos? Porque eu preciso determinar a
margem de segurança. Já até comentei para vocês em outras aulas que, de modo geral, o que é que acontece? As substâncias, elas têm um perfil tóxico. Qualquer substância tem um perfil tóxico. A diferença é que o tóxico precisa de altas doses. E muitas vezes possivelmente nunca vai ter confiança. E aí, quando se faz essas DLs, elas visam justamente descobrir qual é a margem de segurança que eu posso tomar, até quanto que eu posso ser exposto, que eu não vou ter um efeito tóxico, por exemplo. Turma, só um momento, que travou aqui.
Oi, alguém tá me ouvindo? Amanda? Dá pra ouvir Oi, sim, a internet dele deve ter caído. oi, Cléo. Isso aqui era a minha. Eu tô quase dormindo aqui. Tá bom, meus amores. E Clenis, tu já fez a tua parte da fundamentação teórica do projeto? Que nada, Davi. Eu vou fazer isso amanhã, em nome de Jesus. Concluir e amanhã. Eu tô doidinha na minha cabeça. Amanhã eu faço. Gente, eu acho que não vai ter mais. Turma, estou tentando carregar aqui os slides, tá?
O professor ainda vai ter aula ainda? Eu estava querendo ver se voltava aqui os slides, mas não estou conseguindo. Estou tentando aqui, só um minuto, deixa eu ver se aparece, que a internet é só caindo. Vamos lá, parece que melhorou. Vamos ver se nós conseguimos prosseguir para a gente finalizar pelo menos essa aula. Então, como eu estava comentando para vocês, na toxicodinâmica, que visa justamente saber essa característica da ação do agente tóxico, existem alguns parâmetros que vão precisar ser realizados para determinar o quão esses agentes tóxicos são tóxicos ou não. Nisso, nós temos o parâmetro inicial, que é a DL, que é a dose letal, que significa o quê? Que quando se refere em DL, dose letal, é a quantidade de dose necessária ou de concentração necessária para matar tantos por cento de uma população. Se eu falo dose letal 50, matar 50% da população em estudo. Se eu falo 10%, matar 10% da população em estudo. É importante compreender que tem essa categoria de classificação dos agentes tóxicos, que vai desde extremamente tóxico até relativamente atóxico, tá? E isso vai depender da dosagem, né? Por exemplo, fluoroacetato de sódio. Como ele para ter um efeito tóxico, ele precisa de menos de 1 miligrama, ele é considerado extremamente tóxico. Já o glicerol, ele é relativamente atóxico, ou seja, não tem toxicidade, porque para ter um efeito tóxico, precisa de uma alta dosagem. E geralmente ninguém consegue chegar a uma alta dosagem por glicerol, tá? Importante compreender, se eu estou dizendo que a DL50 é uma dose necessária para matar 50% de uma população testada, significa o quê? Se eu tenho uma dose pequena, se eu tenho uma DL pequena, logo é altamente tóxico. Por exemplo, eu tenho uma substância A e tenho uma substância B. A substância A, ela, para exercer efeito, é 1 miligrama. Já a substância B, para exercer um efeito tóxico, é 10 miligramas. Ou seja, qual é a dose menor? A de 1 miligrama. Ou seja, a substância A é mais tóxica. Por quê? Eu preciso de uma concentração pequena para matar 50%, enquanto a segunda substância precisa de uma maior dose para matar 50%. Além desse parâmetro da DL, nós também temos a DE, que é a dose efetiva, tanto 50% e dose efetiva 90%. Eu estou mostrando para vocês esses dois parâmetros, que é tanto a dose letal como a dose efetiva, porque eles vão entrar naquele cálculo que eu mostrei agora para vocês, do índice terapêutico e da margem de segurança. E o que é a dose efetiva? São as doses que promovem efeitos desejados em 50% e 90% nos animais submetidos aos ensaios experimentais. Então, quando eu falo dose efetiva, é o desejo que se espera. Como assim? Quanto da substância que tem o efeito que eu espero, que eu desejo? Isso seria a dose efetiva. Nesse sentido, nós podemos ter essas duas características aqui, esses dois parâmetros.
índice terapêutico e margem de segurança. Quando eu me refiro em índice terapêutico, eu estou me falando que eu estou me referindo a um intervalo de dose que eu posso tomar que vai continuar tendo o efeito terapêutico que eu desejo. Já a margem de segurança seria a última dosagem que eu posso tomar para não ter efeito tóxico. E tanto o índice terapêutico quanto a margem de segurança, eles são utilizados para expressar a eficácia dos medicamentos em correlação com doses letais, tá? Então, não vou cobrar de vocês esses cálculos, mas só para vocês entenderem por que a gente precisa da DL e da E e da DE. Por que nós precisamos da dose letal e precisamos da dose eficaz? Para fazer justamente esses cálculos aqui. Para o índice terapêutico, para eu determinar o índice terapêutico, eu preciso dividir a DL 50 pela DL eficaz 50. Já para mais segurança, eu pego a DL letal, a DL 10 menos a DE 90, dividido pela DE 90 multiplicado por 100. Logo, quando eu tenho esses resultados, se eu tiver, olha só, turma, um índice terapêutico alto ou uma margem de segurança alta, e isso, lembra que quando eu falo alto, estou me referindo à dose, à concentração. Eu tenho um menor risco de promover intoxicação, visto que o índice terapêutico é grande e a margem de segurança também. E aí, turma, de modo geral, nós temos alguns critérios para determinar a classificação dos agentes tóxicos de acordo com a maneira com que ele age, tá? Nós temos aqui a classificação dos agentes tóxicos como físico, químico, bioquímico e farmacológico. A maneira com que ele causa a intoxicação, ele pode ser classificado como físico, químico, bioquímico ou farmacológico. Se o estado físico dele é um gás líquido ou sólido, eu vou determinar como físico. Se ele tem algum grupamento funcional na sua estrutura química que leva ao efeito, é químico. Se eles agem, por exemplo, de uma maneira inibindo algumas características bioquímicas da célula, como o inibidor de sulfidrila, sulfidrila é um radical SH presente, por exemplo, em algumas proteínas. Se age interagindo com moléculas, de modo geral, bioquímicas, é um agente tóxico do tipo bioquímico, e, de modo geral, se eles agem em receptores, o agente tóxico tem uma classificação farmacológica. De modo geral, turma, isso é uma classificação um pouco não tão importante, porque basicamente todos os agentes tóxicos têm um perfil físico-químico, químico, bioquímico, farmacológico, e não é somente um, ele pode ter todos os 4 ao mesmo tempo. Quais são os tipos de exposição que o organismo tem em relação ao agente tóxico? Eles podem ter uma exposição do tipo ocupacional, geralmente está associada ao trabalho, né? Por exemplo, trabalhadores de fábricas que ficam muito em recintos fechados, inalando, entrando em contato com a substância, pode ter uma exposição ocupacional. O organismo ele pode ter uma exposição ambiental. Por exemplo, nós, em grandes cidades, podemos ter contato com monóxido de carbono, exemplo, São Paulo. São Paulo, você vai em São Paulo, você acha que olha para cima o tempo todo, são aquelas nuvens pretas, carregadas, porque repleto de monóxido de carbono. E eu posso ter aí uma exposição ambiental. Eu posso ter uma exposição a medicamento, quando eu faço a ingestão do princípio ativo, ou também do medicamento, que pode ter um efeito tóxico por causa dos recipientes ou dos solventes utilizados. E eu posso ter uma exposição aos agentes tóxicos oriundos de alimentos, que pode ser os próprios corantes presentes nesses alimentos ou os conservantes. E aí, turma, a partir de agora, eu vou falar para vocês, basicamente, os mecanismos gerais da intoxicação, ou os mecanismos gerais da toxicodinâmica, que é a interação dos agentes tóxicos com o receptor, a interferência nas funções membranocitáveis, a inibição da fosforilação oxidativa, a complexação com biomoléculas, tá? Que são, de modo geral, esses 5. E a quebra da homeostase intracelular do cálcio. Então, quando eu falo mecanismo geral da intoxicação, eu estou me referindo ao quê? Ou o mecanismo geral da toxicodinâmica significa que todas as substâncias que exercem um efeito
tóxico sobre o organismo poderá exercer através desses 5 mecanismos que eu vou mostrar para vocês a partir de agora. O primeiro mecanismo é a interação dos agentes tóxicos com receptores, que eu já até comentei muito para vocês aqui sobre receptor. Lembrando, gente, que receptor é um alvo proteico. Receptor geralmente está na membrana das células, mas também pode estar no interior, no núcleo celular. E para ter uma interação agente tóxico e receptor, precisa ter uma complementariedade. Então, de modo geral, receptores são elementos sensoriais num sistema de comunicações químicas que coordena a função das células do organismo. Então, ou seja, os receptores são essenciais para ajudar nessa coordenação, nessas informações. Geralmente, os receptores são sempre estimulados por um agonista. Então, só para vocês relembrarem que vocês estudaram na farmacologia, de modo geral, as substâncias elas se comportam de duas maneiras, ou agonista ou antagonista. Agonista se liga ao receptor e ativa, e antagonista se liga ao receptor, mas não ativa esse receptor, tá? E aí, de modo geral, gente, nós temos o receptor mais o ligante, que seria a substância tóxica. O receptor mais o ligante, que é o agente tóxico, eles acabam se interagindo entre si, formando um complexo receptor-ligante. Uma vez que o receptor está ligado ao ligante, vai ter uma ação, e essa ação, teoricamente, é tóxica. O receptor e o ligante, o agente tóxico, faz uma ligação reversível, ou seja, uma hora ou outra ele vai desligar, tá? E a intensidade do efeito depende da fração de receptor ocupado, que seria isso. Quanto mais receptores estiverem ocupados pelo agente tóxico, mais a toxicidade vai existir, mais a intoxicação vai ser intensa. O segundo mecanismo, gente, de geral da toxicodinâmica é a interferência nas funções de membranas excitáveis, tá? O que seria isso? Olha só, a manutenção e estabilidade das membranas é necessária para a fisiologia normal do tecido. Então, lembra que os tecidos são formados por células e as células são formadas por membrana. E essas membranas, elas são importantes que tenham uma estabilidade. Se por acaso um agente tóxico conseguir alterar a permeabilidade da membrana ou as funções da membrana, consequentemente isso vai levar a características de intoxicação. Aí eu trago um exemplo para vocês aqui do peixe baiacu, que é aquele peixe tão famoso japonês, que tem que tomar muito cuidado, pois ele produz uma toxina, e são poucas pessoas que sabem cortar literalmente a carne sem contaminar com a toxina. Essa toxina é chamada de tetrodotoxina, e a função dela é o quê? Bloquear os canais de cálcio, bloquear os canais de sódio da membrana. O que seria isso? Consequentemente, essa toxina ela impede a estabilidade neuronal, impede o impulso nervoso da membrana, por interferir nessas membranas. Logo, se não tem um impulso nervoso, não tem trocas iônicas e impede a liberação da acetilcolina, que é um neurotransmissor lá do sistema nervoso autônomo parasimpático. Isso o indivíduo vai sentir fraqueza muscular, paralisia e morte. Então, nosso segundo mecanismo de ação são a maneira com que as substâncias tóxicas podem agir sobre as membranas. O nosso terceiro mecanismo seria a inibição da fosforilação oxidativa. Quando se fala, gente, na inibição da fosforilação oxidativa, é importante entender que alguns agentes tóxicos desenvolvem efeito interferindo na síntese do ATP, ou seja, se inibe a fosforilação oxidativa, vai inibir a produção de ATP, e ATP nos dá energia, né?
E, além disso, causa o bloqueio do fornecimento de oxigênio aos tecidos. Exemplos: os nitritos, eles acabam levando à oxidação do ferro na hemoglobina. E isso, oxidando o ferro na hemoglobina, leva à formação de metahemoglobina, que tem uma dificuldade no transporte de oxigênio, pois o oxigênio não consegue se ligar ao ferro oxidado. Tá? E isso vai fazer com que nós aumentamos o consumo de oxigênio e produção de calor. E isso vai levar a efeitos clínicos como hipertermia, aumento da temperatura, náusea, sudorese, coma e estimulação respiratória e circulatória. O nosso quarto mecanismo geral da intoxicação, gente, nós temos a complexação com biomoléculas. O que seria isso? De modo geral, os agentes tóxicos podem se complexar com enzimas, proteínas, lipídios, ou seja, quando eu falo complexar, se ligar. E essa ligação pode levar a uma característica de não função dessas biomoléculas e levar a efeitos tóxicos. E aí eu trago para vocês exemplo, né, que agente tóxico acaba se ligando a enzimas, inibindo essas enzimas, levando a efeitos adversos, como, por exemplo, os inseticidas organofosforatos, gente, eles acabam inibindo uma enzima chamada acetilcolinesterase, inibindo a função dela. Qual é a função da acetilcolinesterase? É literalmente degradar a acetilcolina, é acetato e colina. E o excesso dessa acetilcolina, já que não tem a enzima, porque foi inibida aqui por uma complexação com biomoléculas, vai levar, por exemplo, uma exacerbação do sistema nervoso autônomo parasimpático. E a pessoa tem salivação intensa, diarreia, azia. E o mais grave, parada cardíaca, por bradicardia. Além disso, nós temos também complexação com biomoléculas do tipo proteína, e aí eu trago para vocês um exemplo aqui, que são as aflatoxinas, que é produzida pelo fungo aspergilo, oriundo principalmente de grãos, como por exemplo o amendoim. E aí essa aflatoxina ela acaba produzindo um composto por processo de metabolismo de reação de fase 1, 2,3-epóxito, e esse acaba se ligando ao material genético, levando a mutagenicidade e carcinogenicidade. Lembrando que esse efeito de mutagenicidade e carcinogenicidade, ele só vem aparecer depois de anos. E também
E aí, turma, outra situação associada a esses mecanismos gerais de intoxicação, que é a complexação com biomolécula, nós temos um exemplo aí, que é a ativação por metabolização. O que acontece? Algumas substâncias acabam, por o processo de metabolismo, lá no... que eu até expliquei para vocês essas reações de metabolismo na toxicocinética, acaba produzindo compostos tóxicos, como, por exemplo, paracetamol, que eu vou mostrar aqui para vocês, né? Olha só, inicialmente, nessa primeira molécula aqui, nós temos o paracetamol. O paracetamol, quando ele sofre um processo de metabolização de fase 1, leva à produção de um composto chamado NAPQ, que é o N-acetilbenzeno-quinonimina, e esse composto ele é um radical livre que ele consegue se ligar a macromoléculas nas células hepáticas, e isso pode levar a efeitos tóxicos e levar, por exemplo, a inflamação no fígado. Apesar disso, nós temos uma substância, que é a glutationa, que eu até falei para vocês nessa aula de hoje, que leva a essa desintoxicação. Além disso, turma, nós também podemos ter a complexação de agente tóxico com biomolécula do tipo lipídio. Uma vez que ocorre alguns agentes tóxicos se ligando aos lipídios, vai ter o que nós chamamos de peroxidação lipídica, ou seja, é uma deterioração, uma destruição dos ácidos graxos, e isso pode levar a um rompimento de estruturas celulares, como por exemplo a membrana, e isso leva a destruir as células e levar a processo inflamatório. E por último, nós temos também agente tóxico que acaba levando a uma quebra ou uma desordem na homeostasia intracelular do cálcio, né? Lembra que o cálcio, gente, ele é importante para vários fatores do nosso organismo, né? Ele é segundo mensageiro, ele ativa e inativa enzimas, ajuda na contração muscular e adesão intercelular. Quando, literalmente, os agentes tóxicos eles levam a essa desordem, leva totalmente uma deshomeostasia desse sistema, ou seja, não funciona corretamente, e isso vai levar a vários fatores intrínsecos de intoxicação. Turma, nós finalizamos nosso conteúdo de toxicodinâmica. Peço desculpa pelas intercorrências de hoje, porque literalmente a internet não estava muito boa, e fico à disposição, tá? Lembrando que vocês precisam realizar o avaliar, e já está disponível a nossa primeira atividade no AVA, tá? Nossa última atividade formativa no AVA, ok? Fico à disposição e até mais.